Vamos lá, ontem eu disse aqui na abertura do programa, até o trecho está no nosso canal no YouTube, eu disse que a vitória do governo na aprovação do marco fiscal, o arcabouço, não poderia ser traduzido como uma, digamos, condição permanente dentro do Congresso. Isso não daria ao governo tranquilidade. O marco fiscal foi aprovado porque ele transita entre quadrantes ideológicos que não necessariamente são aqueles que dão sustentação ao governo de Lula. E eu destrinchei aqui os votos. A maior parte do apoio dado ao arcabouço fiscal vem do centro, de franjas do bolsonarismo, sem os quais o texto não teria sido aprovado. Quando você tem um projeto que leva 30 votos do PL e quase a integralidade dos votos dos republicanos, eu diria que é ingenuidade imaginar que com isso se tem uma visão do que seria a base do governo no Congresso Nacional. Se a palavra vitória pode ser empregada em relação ao marco fiscal, é no sentido de que, sem o marco fiscal, não haveria viabilidade mínima, já que o governo não conseguiria cumprir a lei até então vigente do teto de gastos. Isso é um fato dado. Então, no que tange a uma previsibilidade, a possibilidade daí de cumprir o regramento fiscal, uma vitória do governo. Agora, isso não significa solidez na base congressual. Tanto não significa que ontem o governo teve um dia de horror. A começar pela apreciação na comissão mista da medida provisória que organiza a estrutura ministerial. A MP da reorganização. Por 15 votos a 3, o texto foi aprovado, mas com profundas alterações, que inclusive desestabilizam ministérios que são caros para os setores políticos que dão sustentação ao governo Lula, notadamente aqueles ligados às pautas progressistas. E aqui eu falo de 2 ministérios em particular. O Ministério do Meio Ambiente, ainda capitaneado pela Marina Silva, e o Ministério dos Povos Originais, que é capitaneado pela Sônia Guajajara. Nesse texto votado na comissão mista, organizações, atribuições, estruturas inteiras dos ministérios acabam sendo dispensadas dali e reintroduzidas em outros órgãos do governo. De maneira que as ministras, me refiro à ministra Marina Silva e à ministra Guajajara, descreveram esta situação como um esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério dos Povos Originários. E podem ter certeza, em boa medida, o resultado da votação é de caso pensado. Sobre a Marina Silva, em particular, há um processo de fritura que me parece evidente, que vai se construindo, inclusive com a participação de outros integrantes do primeiro escalão, como o ministro das Minas e Energia, num conflito aí entre o IBAMA e a Petrobras na exploração de petróleo na bacia amazônica. E daí se conclui esta quarta-feira do horror para o governo com a votação do marco temporal. Já se sabia que o marco temporal tinha grandes chances de ser aprovado. Agora,
O que chamou a atenção e a revolta de muitos apoiadores do governo ou simpatizantes do governo foi o fato de a liderança do governo dentro da Câmara dos Deputados ter liberado a bancada. O que foi traduzido na linguagem política como um meia-volta a volver ou uma retirada. E isso, obviamente, levou a uma série de críticas em relação à articulação política conduzida pelo Rui Costa e pelo Alexandre Padilha.